Olá pessoal, meu nome é Mariângela Mantovani, eu sou psicóloga clínica e educacional e estou no mercado há 40 anos, tenho 2 livros, já estou indo para o meu 3º livro e gosto muito de falar sobre famílias. Gosto de trabalhar com famílias, com casais, individual e estar enxergando a dinâmica das emoções nas famílias. Então, vamos falar um pouco sobre as dinâmicas familiares. O que é isso? É o jeito do funcionamento da família. Como que os pais funcionam entre si como casal, como que eles funcionam, por exemplo, a mãe com cada filho, o pai com cada filho, os irmãos entre eles, né? E vice-versa. A família é um grande sistema, mas cada indivíduo forma um sistema único que juntos formam um sistema de funcionamento. Eu escolhi mais ou menos 6 dinâmicas familiares para a gente comentar. Uma delas é a família sem limites. O que é uma família sem limites? É aquela família onde não tem regras claras, onde hoje pode, amanhã não pode. A criança fica muito perdida, sem saber exatamente qual a regra que ela tem que seguir. Então é aquela família que vai criar aquele filho de uma forma que ele vai ser mais birrento, mais mimado, tudo tem que ser como ele quer. E é uma criança que vai chegar na adolescência pouco preparado para viver a adolescência, porque na adolescência ele também precisa aprender a dar limites ao mundo, né? E vai chegar na fase de jovem adulto muito despreparado para o mercado de trabalho, para a vida social dele. A outra família que eu escolho falar é a família adultista, que é aquela família que cria os filhos de uma forma sempre precoce, mais adulto do que ele precisa ser, do que ele aguenta ser muitas vezes. Então ele se torna muitas vezes uma criança velha. Então a criança tem que viver cada fase da vida dela, sem pular fases e também sem que seja segurada a fase. Por exemplo, a outra família, a família infantilista, que é aquela família que vai criar seus filhos de uma forma sempre muito bebê, muito criança. E que muitas vezes isso pode perdurar por uma vida. Muitos casais chegam para mim e dizem, né, ou de um parceiro ou da parceira, que percebem que aquela pessoa é muito infantilizada. Porque provavelmente lá atrás ela foi criada de uma forma super protegida. Depois tem a família desorganizada. O que é? Aquela família que hoje pode, amanhã não pode, às vezes a mãe manda, às vezes ela não está afim mais de mandar, é o pai que manda, é o filho mais velho. Fica extremamente desorganizada a dinâmica emocional da família. E isso se reflete muitas vezes na organização da casa também. Então tudo fica muito jogado, as pessoas não têm lugar certo para guardar suas coisas, horário para fazer as coisas. Então é uma família que tem dificuldade da rotina e da disciplina. E isso pode trazer consequências graves, tanto para a adolescência como para a fase de jovem adulto. Uma outra família que eu acho bem comum, apesar de pouco conversada sobre isso, né, é a família expulsiva, que é a família do patinho feio, em que os pais comparam seus filhos entre si ou comparam seus filhos com outros filhos de fora. Se você tiver um filho que você considera o ovelha negra da sua família, ele vai se sentir sempre excluído e expulso da família. Geralmente essa família tem um que é o ovelha branca, aquele que tudo dá certo, um que é muito doentinho, coitadinho, e aquele que tudo faz errado. Então é uma família que tanto sobrecarrega aquele que é o ovelha branca, que não pode errar nunca, como sobrecarrega aquele que é o ovelha negra, que tudo que ele faz está errado, não tem acerto com ele, e o outro que nunca vai poder ser uma pessoa saudável e, entre aspas, normal. Depois nós temos a família funcional. O que é a família funcional? É a família que funciona, aquela família em que tem regras claras, que vai educando seus filhos conforme a idade deles, que não fica nem pulando fase, nem segurando o filho. E as pessoas todas vão caminhando com suas realizações pessoais e com a sua atenção e supervisão dentro da família. Evidentemente que não existe uma família pura,
né? Então pode ter uma família que seja mais infantilista com um filho e muito adultista com outro. Pode ser uma família que super protege muito o filho e exige muito do outro. Então as famílias, elas se mesclam nas dinâmicas, mas elas sempre formam uma das dinâmicas um pouco mais central, um pouco mais clara, entendeu? E elas precisam ser olhadas com carinho, porque todas elas podem trazer algumas consequências. Geralmente no meu consultório, quando chega uma criança ou um adolescente, eu rapidamente tento analisar como que os pais estão se relacionando com este filho. Porque você não precisa nem ter muita autoridade, nem muita liberdade. E hoje eu falo muito da palavra alteridade. Os pais precisam se colocar no lugar dos seus filhos e ensiná-los a se colocar no lugar deles também. E isso se faz como? Através do diálogo, de conversas, de bate-papos, de assistir bons filmes, trocas de ideias e por aí vai. Então, assim, olha, vamos pensar como que essas dinâmicas emocionais podem afetar a vida de um adolescente. Então, por exemplo, você teve um filho que até os 10, 11 anos você colocou pouco limite para ele. Quando ele chega na adolescência, ele se torna mais opositor, ele te confronta nas suas ideias, ele quer fazer as coisas dele porque ele precisa desenvolver a independência, liberdade, ele quer ter turma, amigos. E aí, se ele não tiver limites e não estiver acostumado a te respeitar, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cima e aí você vai ter que pôr um limite muito mais alto do que você deixou de pôr na infância. Então, o ideal é que o limite seja colocado proporcional durante a vida. Vai crescendo e o limite vai aumentando. Você não pode deixar que o amor seja muito maior do que o limite que você dá. É preferível que o amor e o limite estejam andando sempre muito juntos, porque eles são juntos. Aí sim, quando chega na adolescência, ele vai ter aprendido a te respeitar e, mais que isso, aprendido a impor o seu limite, impor o respeito dele para com os outros. O grande risco dessas dinâmicas emocionais, quando o filho ele se torna uma pessoa meio perdida na adolescência. Então ele não sabe se ele busca a orientação dos amigos, se ele busca a orientação dos pais e que orientação ele busca. E hoje, com o mundo da internet, muitas vezes ele busca opinião de pessoas que ele não conhece. Então ele precisa ter dentro dele mais segurança daquilo que ele pensa e principalmente dos valores que você, enquanto familiar, enquanto pai e mãe, passou para ele. Isso em termos gerais, valores como pessoa, valores religiosos, entendeu? Comportamentos, atitudes. É muito sério quando você perceber que o seu filho não está bem, que ele está saindo fora dos contextos que você esperava para ele, procure ajuda. Vá a um bom terapeuta. Você, o pai, a mãe sozinha, como você puder fazer, mas procure ajuda. Leve seu filho também para ser ajudado. Não espere que o problema cresça demais, como eu tenho observado isso muito no consultório, que às vezes quando o adolescente chega aqui, o problema já se prolongou, já virou uma bola de neve. Então se torna muito mais difícil de a gente socorrer esse jovem com uma velocidade maior, entendeu? Numa terapia mais breve. Então eu diria para os pais assim, fiquem atentos, tenham muito diálogos, leiam, se informem, porque a vida ela é muito rápida, as informações são muito rápidas e nós precisamos estar sempre muito bem informados. Você gostou desse vídeo? Que bom! Aguarde, porque teremos muito mais conversas com vocês. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.